CREAPod no ar, olá, eu sou Carla Arantes, jornalista, comando este bate-papo com muita informação e descontração também. Neste mês de festas, isso mesmo, principalmente aqui no nosso Nordeste, mês de junho é o mês de decorar a casa, os estabelecimentos, a rua, colocar balões, bandeirinhas, mês de comer muita coisa gostosa, muita comida de milho, canjica, pamonha, mês de dançar forró agarradinho, por que não? E mês de celebrar e enaltecer as engenheiras. É isso mesmo, no dia 23 de junho comemora-se o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Por isso, a gente abre este mês tão especial com uma conversa sobre os desafios e incentivos à participação feminina nas engenharias e na agronomia e nas geociências. Deixa eu só te lembrar aquele recadinho rápido para você deixar o like no vídeo no YouTube e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva na TV CREA, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo no ar. E nas plataformas de áudio nós também estamos por lá, então você curte, compartilha e ajuda a expandir este conteúdo para cada vez mais pessoas. Bom, para conversar com a gente neste mês de junho, eu recebo a coordenadora do programa Mulher do CREA-PB, a engenheira ambiental, Marília Henriques Cavalcante. Seja muito bem-vinda, Marília, que também é controladora no DR da Paraíba e conselheira do Sindicato dos Engenheiros e Engenheiras da Paraíba. Ela é jovem, mas cheia de atividade. A carinha de pirralho, né? Obrigada pelo espaço. Falar um pouquinho, né? Gastar um pouquinho de saliva para a gente estar explicando as atividades do programa Mulher e também falando do cenário da mulher no mercado, tanto da Paraíba quanto do Brasil, né? Pois é, o dia 23 de junho, ele marca o Dia Internacional da Mulher na Engenharia, né? Uma data que surgiu justamente com esse objetivo de reconhecer o trabalho das engenheiras e um trabalho que ainda hoje, Marília, eu acredito que seja muito masculinizado, né? Não é que seja um trabalho masculino, mas ele é masculinizado. Então, em 2024, quais você acredita que são as conquistas que as mulheres obtiveram ao longo desses anos? As conquistas das mulheres, acho que não são só segmentadas para a engenharia. Eu acho que, principalmente como é muito recente, a gente está falando que o programa Mulher vem de 2019 para cá, no sistema Confecrea, e a engenharia como um todo, o reflexo que ela tem é mais de uma conquista social. A gente está começando a ter esses avanços. Então, o avanço que a gente teve socialmente, ele reverberou no cenário da engenharia, porque o sistema Confecrea ele não está isolado, né? Mas a gente ainda vê muito coisas que a gente não vê em outros exercícios profissionais, a gente ainda vê que precisa ocupar mais aquele espaço. A gente tem uma representatividade boa das mulheres, principalmente na academia, contudo, a gente vê que tem aquele lapso ali delas virem para o exercício profissional. Ou então elas estão em subtarefas, prestando serviço de alguma forma para a engenharia. Elas já conseguiram ter essa inclusão, mas é uma inclusão de uma forma que não é agradável para a sociedade nem para aquela profissional. Não é agradável para a sociedade porque se aquela mulher está recebendo um salário que é abaixo do piso salarial, ela está com a renda menor. E quando a gente vai no contexto de Brasil, que a gente puxa umas estatísticas, a gente vê que tem muitas mulheres que são as chefes do seu lar, que elas estão provendo lá, né? Então, isso inclusive tem bastante estudos, inclusive a igualdade de gênero entra para o DES justamente por conta desses os estudos da questão da igualdade de gênero e também da igualdade social. E a gente vê que essas mulheres, quando elas têm uma melhora salarial, elas têm uma posição de empoderamento, além de ajudarem outras mulheres, o impacto é direto na economia. A gente melhora índices, melhora a economia interna, o PIB, tem um estudo que faz essa correlação direta, o IDH melhora, então melhora a sociedade como um todo. E ela estando subempregada, não. Além de ter muita frustração, muita migração, a fuga de cérebro da área, a gente acaba tendo aquela mulher numa situação até às vezes de vulnerabilidade social. Então, não é a sociedade que a gente quer, independente de eu estar falando aqui no lugar de fala enquanto mulher engenheira, mas também enquanto um membro da sociedade civil. É a sociedade que eu quero um Estado, eu quero um país mais desenvolvido, com índices melhores no mundo também. Então, a gente ainda tem esses avanços a serem feitos, claro. A gente tem um número maior hoje. Uma coisa que é só olhar aqui para trás, que a gente vê a quantidade de presidentes que tivemos no CREA, e a gente só teve uma presidente mulher.
Então, Marília, mas por que isso é importante? Porque eu não estou conseguindo ser representada 100% aqui. Hoje nós temos excelentes conselheiras, guerreiras, que representam a sua categoria, a sua entidade, mas a gente poderia ter muito mais. O plenário não é paritário. A nossa representação, apesar de ser melhor do que muitos estados, ainda não é representativa. A gente não consegue tratar do problema da mulher enquanto sociedade, enquanto ela como profissional. E aí a gente tem esse trabalho junto ao Programa Mulher para que a gente consiga minimizar esses problemas para oferecer, que é o cerne da discussão, oportunidade. Porque a gente tem, constitucionalmente falando, a mulher ela já tem os direitos da mesma forma que o homem. Beleza, só que a gente tem o status quo. E aí é que mora o problema do status quo. Porque quando você questiona, claro, tudo que a gente tem consolidado, que a gente fala, isso aqui está errado, vamos melhorar? Ou isso aqui está bom, mas não bom o suficiente, a gente consegue oferecer mais do que isso e consegue representar mais. Quem está acostumado com aquilo, inclusive até a gente normaliza muita coisa, então a gente, mas por que mudar? Então você questionar aquilo é muito problemático. Aí eu falo que a gente perante a lei somos todos iguais. Contudo, a gente tem aquilo que é normalizado e é normatizado até muitas vezes e que vai passar despercebido. E quando você questiona, não. Aquela, às vezes, a estudante, ela passa por uma dificuldade, até na sua graduação de engenharia, por ser um curso integral, que vale salientar. A maioria dos cursos que nós temos, que são do sistema Confecrea, que aí engloba tanto engenharia, agronomia e geociências, eles são de dedicação integral. Então, uma mulher que optou fazer aquilo, ela está optando, assim como o homem também, dedicar a vida dela exclusivamente para a sua formação. Isso é um ponto. E aí você chega num cenário de que a gente tem os dados estatísticos e que as mulheres, muitas vezes, elas não têm o suporte financeiro, o apoio familiar. Quando a gente puxa já para uma faixa etária que teve uma inclusão a programas sociais na graduação. Então, ela vai fazer uma opção ali, que ela vai viver com o auxílio do PNAES, com uma bolsa estudantil ali. E aí a gente tem esses dados de que tem uma evasão por auxílio de recurso, por falta de suporte da família, porque já tem aquilo introjetado de que a engenharia não é uma carreira para a mulher. Inclusive, eu escutei isso dentro de casa, mesmo tendo um irmão numa graduação de engenharia. Olha só a ironia da coisa, meu irmão não terminou, eu terminei, vale salientar. E você ouviu que engenharia não era para mulher? Não, a primeira coisa que meu pai disse, na época eu queria fazer engenharia civil, depois eu me apaixonei com um professor de biologia, me deu um toque, vai para ambiental. Estou terminando civil agora, porque aqui já está o melhor dos dois mundos. E aí meu pai falou, você vai fazer civil? Peão nenhum vai escutar uma ordem sua. Só que eu sou a filha mais nova, eu sou o karma do meu pai, eu disse, querido, só por isso agora eu vou fazer e vou lhe provar que vai dar certo. Claro que depois, quando eu saí daquela bolha de proteção do eixo familiar, que eu vi que realmente meu pai tinha um pouco de razão, mas como eu tinha também esse suporte familiar por um certo tempo na minha graduação, foi diferente para mim. E aí aquela coisa, não é porque uma mulher ela tem um espaço de privilégio, e aí o espaço de privilégio pode ser de N fatores. Ela tem um incentivo familiar, já é um espaço de privilégio, ela teve um suporte durante a graduação, ela teve um network maior do que outras, tudo isso é um espaço de privilégio que é construído, mas é a tua condição. Na maioria dos casos, aquela condição não se aplica e acaba que a gente tem uma dificuldade muito grande de estourar a bolha e ver de forma global. E só para concluir aquele ponto, essa dificuldade ela vem de modo geral. E qual é o cerne da discussão do Programa Mulher hoje no Estado? É dar o suporte para quem quer fazer engenharia, porque a gente quer que os cérebros venham e que a gente tenha aquela pessoa que tem aptidão, que ela seja a melhor engenheira, se ela quiser ser, orçamentista, projetista, de acompanhamento e execução, porque nós queremos os melhores cérebros trabalhando no nosso país. A gente não quer que tenha fuga por segregação de gênero ou por aquelas dificuldades que a gente tem da dupla, tripla jornada que acarreta na vida da mulher. Então, às vezes, ela, no meio tempo da vida adulta ali, ela tem um relacionamento ou não e acaba virando mãe, a gente não tem o suporte, a gente tem uma rejeição até para a questão, a gente fala muito pouco do estágio. A legislação que disciplina o estágio, ela é muito omissa em muitos cenários. Por exemplo, se você tem uma estagiária que ela engravida no meio do teu estágio, você não tem uma lei trabalhista como você tem no regime CLT, por exemplo. Então, ela já perdeu muita oportunidade do que, às vezes, se o namorado dela está cursando engenharia. Ele continua seguindo a vida dele normalmente e ela ali é tolhida de várias oportunidades no meio de todo aquele processo. Então, isso quando a gente estoura de caramba, eu tive um suporte familiar, eu não precisava ter que prover na minha casa, eu não tive que abandonar meu estágio porque eu fui mãe, eu não tive que abdicar de cursos, de capacitação profissional. E o que é que a gente fala? Quando você
não analisa todo esse aspecto social, que ainda vai demorar muito tempo para a gente conseguir dizer que a gente tem uma igualdade entre os gêneros e dessa equiparação, quando a gente vai chegar aquela mulher, o currículo dela não vai ter aquela capacitação toda que os homens já tiveram. Faz parte, faz parte. É mérito dele, é mérito, mas a gente aqui não está para analisar o mérito não, a gente está para entender que a gente tem essa lacuna, tem toda essa demanda que existe e dar esse suporte para essas mulheres. E de que forma o programa Mulher faz isso? Assim, quais são as ofertas que o programa tem? A gente tem uma liberdade, claro, a gente tem toda a base legal que vem das resoluções do CONFEA, que a gente tem que lembrar que é um braço do sistema, não pode querer inventar a roda aqui, e vai ser assim, apesar que eu tenho umas rebeldias aqui às vezes. Mas dentro do que é permitido, a gente tem a parte do orçamento que a gente pode destinar para a gente bem entender dessa parte do que viabilize a igualdade de gênero. E aí, não sei como a gente já aproveitou essa brechinha, igualdade de gênero, não só segmentado para as profissionais que estão com registro ativo. Então, qual é o eixo de trabalho que a gente definiu no nosso plano de trabalho apresentado agora em abril do programa Mulher, que ele vai ser prolongado para quem assumir, caso seja eu, caso seja outra coordenadora, enfim. A gente tem o eixo de trabalho de dar cursos de capacitação para quem já está no mercado de trabalho. A gente tem um formulário do programa Mulher que está na aba do CREA da Paraíba, que a gente está tendo essa conversa, esse trabalho de formiguinha, de trazer os profissionais para elas preencherem lá, porque a gente vai começar a direcionar. A gente está com muito engenheiro civil, tem muito engenheiro agrônoma, e a gente vai começar a mandar esses formulários para fazer o levantamento que nós teremos mais na frente. Essa capacitação maior. Fora isso, a gente está com um termo de cooperação agora, que foi celebrado, foi com a UFPB. Esse termo de cooperação é para fazer o trabalho com estudantes ainda do ensino médio que têm interesse na carreira de engenharia, com as estudantes de graduação e as egressas. O principal aí é trabalhar principalmente quem está como concluinte e como egressa, porque esse pessoal está no imediatismo, está precisando muito. E aí é mais de fazer um acompanhamento, ver essa demanda, puxar essas estatísticas e trabalhar com a oportunidade. Hoje a gente tem, só para trazer essa informação aqui para o nosso ouvinte, são 3.951 mulheres engenheiras registradas no CREA hoje. Isso representa em torno de 30% dos profissionais registrados. Você acredita, então, que esse número seja maior e muitas não estejam com CREA ativo porque também não estão atuando na área, seja qual for o motivo? E aí eu falo, por exemplo, eu sou do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFPB. E a minha graduação era muito mais feminina, a presença de estudantes, do que masculina. E quando eu paro para conversar, claro que tiveram mulheres que saíram, conseguiram consolidar o seu espaço no mercado de trabalho, mas a gente viu essa fuga muito grande. O dado estatístico hoje é que nos cursos que fazem parte do sistema CONFEA-CREA, nós temos a paridade de modo geral. Tem cursos que superam, como engenharia de alimentos, engenharia ambiental supera um pouco esse percentual de mulheres. Contudo, na média, está saindo ali 50% de profissionais. Se a gente tivesse uma recepção igualitária para esses profissionais, claro que a gente também não tem estamos saindo de uma crise financeira, tudo isso a gente tem que considerar, mas imagine só, se essa percepção fosse para ser igualitária, não era para ter também esse número, não era para ficar também equilibrado com os homens que estão saindo e estão conseguindo adentrar o mercado de trabalho? Então a gente consegue ter essa percepção. Outro dado importante é como tem uma competitividade na academia muito grande, e muitas vezes mulheres que não têm interesse com a academia. Claro, podem virar excelentes pesquisadoras, mas porque a academia avalia você pelo Lattes. Então, você acredita que já na academia já existe esse sexismo, essa diferenciação já, porque é social. Por gênero, porque é social. Mas é porque a gente imagina a academia um lugar de pensamento, né? Um lugar de pessoas com cabeças mais abertas ao conhecimento e não necessariamente à pessoa. E aí você acredita que mesmo assim, ainda nesse ambiente que seria mais amplo, mais plural, ainda a mulher enfrenta o preconceito de professores, de colegas? Sim, tanto aquilo que eu falei que a gente normaliza. Eu, por exemplo, no primeiro momento, eu normalizava o comportamento dos meus professores. Tanto aquele comportamento... Aquelas brincadeiras, né? A brincadeira que ali tangenciava aquele assédio sexual comigo e com minhas colegas, ou aquele assédio moral mesmo, que chegava e dizia que você nunca ia conseguir ser uma engenheira, você era novinha e bestinha demais,
Tem muito disso, a gente vai normalizando o jeito do professor. Quando você chega como fera, já o veterano já vem. Olha, professor tal é assim, assim. Infelizmente, ou felizmente, a universidade era uma amostragem da sociedade e ela não vai mudar. E aí a gente também tem que levar em consideração que o corpo docente, ele tem uma demora de renovação ali. Principalmente por ser um cargo efetivo do Serviço Público Federal, no caso de uma universidade federal, que é a minha. Na universidade particular, a minha experiência agora com a particular, eu já percebo isso um pouco mais. A gente não tem aquela coisa da hierarquia da sala de aula, tem uma coisa mais horizontal entre os docentes e os professores discentes. bem mais jovens também. Sim. Mas, por exemplo, agora na UFPB, que é inclusive o produto desse termo de cooperação, a maioria das professoras, já adiantei, do corpo docente que está entrando nos novos concursos, são professoras, são do gênero feminino. Então, a gente está conseguindo ter essa mudança, mas é uma coisa que leva um tempo. Então, o pessoal que foi produto de toda aquela formação, que já veio com isso bem sexista, vai estar reproduzindo aquilo e não tem como a gente culpar ou querer impor. A gente tem como mostrar que, olha, tem a oportunidade para você, mulher, você tem que entender o seu espaço aqui no sistema, tem outras mulheres que lhe representam, aqui é um espaço para você também representar. A gente tem que incentivar a presença dessa mulher como conselheira, porque eu vou passar por aqui. Eu sou passageira. Tem que ter outras mulheres que venham para cá, que entendam essa necessidade. E eu espero muito que um dia a gente não tenha que estar discutindo em ações que a gente faça para equiparar, que a sociedade já esteja nivelada. Espero verdadeiramente. Mas a realidade não é essa. No caso da equiparação salarial, por exemplo, como que o CREA pode atuar, se é que existe algum mecanismo legal que permita que o CREA atua também nessa fiscalização para mostrar se um engenheiro e uma engenheira exercem a mesma função, eles necessariamente devem ganhar o mesmo salário. Existe essa atuação dentro do CREA? Olha, o CREA tem institucionalizado o espaço da ouvidoria. E a ouvidoria também a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura, tem um papel político aí do CREA, da regional, mas a gente utiliza muito desse espaço de ouvidoria para que a gente receba essas denúncias, sejam elas de eu estou exercendo o cargo de engenharia e não estou recebendo. Independente de gênero, cabe a você fazer essa denúncia e aí um ato de fiscalização, os fiscais podem identificar ali, ou então você, enquanto profissional, se você conseguir. Ou seja, eu recebo como um cargo inferior, mas a minha atuação é como engenheiro. Então, se você tiver como comprovar aquilo, você tem tanto apresentar aquela denúncia ao CREA, ou aí aquela parte que o CREA tem engessado no requisito legal. Então, a gente trabalha muito com as entidades de base, que é quem compõe o plenário aqui do Conselho do CREA. Então, que as entidades consigam fazer esse trabalho de gênero e consigam também fazer com que a profissional se sinta bem recebida para levar essa denúncia. Seja ela de assédio moral, sexual, de ter essa questão do... Eu tenho um colega que faz a mesma função do que eu e ele está contratado. Com o serviço público, a gente tem essa abertura maior, que aí também visa sistemas de cooperação institucional e é um trabalho de conscientização também. Qual é a ideia que a gente... É muito difícil a gente conseguir... sanar com isso, com a forma institucional que está hoje. Contudo, a gente faz o incentivo de boas práticas. Essa questão do incentivo de boas práticas, como a gente está trabalhando, já é primeira mão aqui, a gente vai anunciar mais à frente com mais detalhes, um selo de certificação para as empresas que têm essas boas práticas de equidade de gênero. Excelente. Para a área de engenharia, as empresas têm o registro junto ao CREA da Paraíba, então a gente vai contatá-las, vai falar e tentar fazer com que aquela empresa sinta-se incentivada. Nesse primeiro momento tem que se trabalhar com incentivo. Não dá para a gente chegar também de forma punitiva, que até as pessoas têm rejeição e acabam se fechando, não entendem a pauta. E é uma pauta muito complicada. E quando a gente fala de serviço público também é muito complicada essa questão do piso salarial, não só para as mulheres, até porque tem a parte das brechas estatutárias e aí vai. Mas quando a gente abre esse espaço de discussão e traz mais mulheres, sejam para as entidades ou para estar dentro do programa do CREA, a gente consegue buscar aquela demanda e individualmente, às vezes, a gente consegue até ir resolvendo e, de modo geral, a gente vai trabalhando dessa forma. Mas a gente está buscando esse incentivo para tentar dar uma impulsionada ali no nosso mercado paraibano com a presença da equidade, que é um objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Bom, e vamos falar da programação, né, de eventos para esse ano, o que o Programa Mulher está planejando? Como eu falei, a gente apresentou o plano de trabalho agora. A gente teve que fazer uns ajustes por conta de agenda aqui, mas faz parte. Primeiro, o ponto zero é ter esse contato com as profissionais do nosso estado. A gente precisa conhecer as profissionais e conhecer as demandas dela. Então, a gente já criou a nossa aba. Preencham, pelo amor de Deus.
Ajudem a coordenadora a trabalhar. Porque a gente vai fazer esse direcionamento que nós temos algumas capacitações, como eu falei, a gente está com o Summit do Programa Mulher programado para o final de outubro deste ano. Então, só para a gente deixar claro, essa aba está lá no site do CREA-TB e é para engenheiras formadas e graduandas? Para engenheiras, nesse primeiro momento de graduandos, a gente faz esse acompanhamento junto com as instituições. Primeiro só para graduadas. Graduadas, não precisa ter registro no CREA. Na parte que diz número de CREA, pode meter 0 lá, porque a gente também quer saber o porquê você não está com registro ativo, se não está exercendo, ou se está exercendo e está passando para outra pessoa tirar RT. Isso é importante para a gente levantar. A gente precisa, porque tem a lei de proteção de dados, eu não posso simplesmente chegar aqui no CREA, me passo o dado de todo mundo e vamos disparar spam para o pessoal. O pessoal tem que querer, tem que ser aberto a participar do programa. Então tem essa aba lá para a gente entrar em contato. A gente está naquele trabalho formiguinha, puxando amiga, que puxa amiga e vai assim. Mas quem estiver assistindo, preenche lá, não vai matar e é um benefício para todas nós. Então é o ponto 0 de ação. Nós estamos com essa celebração em termos de cooperação e algumas atividades planejadas com a UFPB, com esse trabalho de egressa da UFPB, mas que é aberto para todo o público. Teremos o Summit do Programa Mulher com algumas capacitações, estamos procurando parceria com o Sebrae, que tem o Sebrae delas, que a gente está vendo que muitas mulheres, como não estão conseguindo entrar no mercado de trabalho na contratação formal, elas estão buscando empreender. E já é muito difícil empreender, ainda mais com a dupla, tripla jornada, e o Sebrae tem essa atuação muito interessante com o Sebrae delas. Então a gente está organizando para juntar junto o Summit, mas também para montar do planejamento que a gente tem para dar essa incubadora de mulheres empreendedoras. Nós teremos o selo, que aí é um pouquinho mais burocrático, mas vai sair, confia. Tem o prêmio, que a gente não pode ainda dar spoiler do nome, e nem quando vai ser entregue. Mas já tem uma novidade aí. Porque é muito importante a gente destacar... Mas a ideia é premiar quem? As engenheiras? Exatamente. Porque antes de Marília, para Marília estar aqui com essa cara de pirralha, falando isso no CREA, com que aqui, principalmente, tem bastante homem com a faixa etária mais elevada. Para eu estar aqui, existiram outras mulheres que lutaram nas suas entidades de base, que lutaram na sociedade, que conseguiram conquistar um espaço para que eu pudesse estar aqui falando o que eu bem entendesse. Então, a gente tem que premiar essas pessoas que foram vanguardistas, que estiveram na linha de frente, que levaram aquelas pedradas. A gente tem que dar todo o espaço que elas merecem. Porque se para a gente que está começando agora e que já vem com aquilo que a gente falou, que a sociedade já evoluiu muito, imagina esse pessoal de lá de trás. Então, a gente tem que reconhecer as engenheiras, as agrônomas, as mulheres das geociências do nosso estado que fizeram acontecer e que deram espaço para que a gente estivesse aqui hoje. Então, a premiação tem muito disso para que também uma engenheira que esteja vendo ali, ela consiga ter uma identificação e que ela saiba, caramba, esse espaço eu posso ocupar. Que para mim foi isso. Quando eu vim para cá, tinha uma presidente mulher, então eu consegui ter essa identificação, eu consegui ter um pertencimento com o CREA e eu saí desde do meu P2 que eu estou aqui perturbando o pessoal. Então, mas eu tive essa identificação, eu consegui ver mulheres aqui. Não era um ambiente que para mim era hostil, que era uma coisa que eu jamais me imaginaria fazendo parte. Eu sempre me imaginei como conselheira. Talvez hoje, talvez daqui a 10 anos, mas eu consegui me ver. Então, mais mulheres aqui é um exemplo de que a gente consegue ter esse espaço. Outra questão que a gente está montando, que também precisa do formulário, é o banco de talentos de mulheres. Que aí, aí a gente vai precisar também ter esse trabalho da formação, de direcionar, de você cadastrar, eu tenho pós-graduação tal, ou eu preciso daquela pós-graduação, e a gente nesse levantamento também, tendo a conversa que a gente tem com o mercado de trabalho, de qual é a demanda que tem no nosso estado, e trabalhando para isso, porque vejam um caso interessante. Algum tribunal, não me pergunte agora, chegou a consultar o presidente e pediu indicação de engenheiro agrimensor. E no nosso estado tinha apenas 3 engenheiros agrimensores. E eram homens de uma faixa etária X registrados no sistema. Pode ser que a gente tenha alguém que faça uma pós ou que tenha vindo para o nosso estado, mas aquilo foi um caso de a gente só ter 3 engenheiros, vamos trabalhar um banco de talentos do nosso próprio estado. Aí o presidente, vamos trabalhar um banco de talentos para mulheres também, para a gente conseguir dar aquela primeira oportunidade. Porque a gente botando uma mulher no espaço ali, ela já indica a outra quando ela estiver naquele espaço, e aí a gente vai puxando e vai diminuindo essa desigualdade. Então, a gente está nessa fundamentação legal do Banco de Talentos, que a gente tem que ter muito cuidado, como eu falei, como é uma instituição federal, para que não fique uma coisa direcionada, fique algo bem como uma isonomia, bem ajustadinho. Então, isso leva um tempo e também precisa desse levantamento.
E fora isso, as capacitações, essas premiações e algumas atividades de comunicação para que a gente vá conseguindo fazer a conscientização na sociedade civil e também trazendo novos profissionais para o programa Mulher. E onde que as pessoas encontram todas essas informações? No site, nas redes sociais? Como pode acompanhar tudo isso? Perfeito. Instagram do CREA-PB, YouTube do CREA-PB, o site do CREA tem uma aba do Programa Mulher. A gente tem a cartilha do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia que já fala dessa atividade do Programa Mulher. A gente está montando também um material que a gente teve uma mudança, vamos submeter agora o nosso regimento interno novo, tem essa parte aí burocrática da coisa que tem que dar andamento, mas depois disso a gente vai montar, vai fazer toda essa explicação. Tudo isso que eu estou falando a gente vai deixar lá na cartilha, bem desenhadinho, sem a minha voz perturbando o pessoal dessa leitura. Mas é bastante interessante que acompanha as mídias do CREA da Paraíba, que a gente vai estar fazendo um trabalho de comunicação bem interessante, começando agora com o mês de junho, né? Para a gente criar também essa ideia nas empresas, na sociedade civil, de que no mês de junho se comemora a mulher na engenharia. E é uma data muito jovem, né? Mundialmente, só 10 anos que foram se atentar à necessidade de discutir a mulher na engenharia. Isso aí, uma data para comemorar, porque já foram muitas conquistas, mas principalmente de levantar a voz, de levantar essa bandeira, porque ainda são muitos desafios, né, Marília? Sim. Marília Cavalcante, muito obrigada, adorei a sua participação. Agradeço, querida. Parabéns pela sua atividade junto ao CREA e junto a todas essas instituições, como engenheira e como mulher, dentro da sociedade. Eu acho que é de mais mulheres assim que a gente precisa. Obrigada, viu? Obrigada pelo espaço de fala, por estar compartilhando um pouquinho do nosso trabalho. Espero que a partir disso venham mais mulheres profissionais para que a gente consiga estar fazendo um trabalho de qualidade e construindo a engenharia, a agronomia, a ciência e a sociedade que a gente quer. Esperamos. Bom, muito obrigada a você também que acompanhou mais esse CREA-Pod. O CREA-Pod é uma realização do CREA-PB, a produção é minha, de Manuel Nóbrega, a captação e edição é da 104 Filmes. Agradecimento especial a Belo Jardim, que faz o paisagismo do nosso cenário. Siga a Belo Jardim no Instagram, @BeloJardimJP. Obrigada e até semana que vem.